Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 2. Há 7 grandes encontros de Jesus nesse Evangelho, e em todos esses encontros ele realiza milagres. Capítulo 2 diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Pai querido, nós te rogamos que a tua bênção esteja sobre nós e que teu Espírito nos ilumine a mente para que entendamos essa tua palavra. Saímos daqui confortados e desafiados para uma vida mais comprometida com a essência do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Jesus está num casamento. Ele foi convidado. Diz o texto aí que ele também foi convidado com os seus discípulos. Não eram ainda os 12, os discípulos estavam em formação. Você percebe no verso 1, 3 dias depois, se você ler o contexto anterior, você vai descobrir que nesse contexto exterior, ele chama pelo menos 4 discípulos. Então não era o grupo ainda todo, era um princípio ainda de discipulado. Mas o fato é que Jesus está numa festa. Isso me toca muito ao coração, porque o meu Jesus gosta de festa. Jesus não era um ermitão, né, que vivia no deserto como João. João saiu da cidade e foi para o deserto. Jesus saiu do deserto e foi para a cidade. Jesus praticamente exerceu o seu ministério na cidade. E como ele gostava de festa? Ele gostava tanto de festa que os inimigos dele, os escribas, os teólogos da época, diziam: eis aí um glutão e um beberrão. Você lê alguns textos, algumas parábolas, como é que ele descreve como é que ocorriam as festas. Lucas 15, leia lá para você ver a parábola do filho pródigo. Então ele está aqui nessa festa do casamento, que em geral durava 7 dias. Assim diz o livro de Juízes, lá, livro de Juízes. Hoje eu estava lendo lá o livro de Juízes e percebi isso. 7 dias. E a mãe de Jesus estava ali também, na festa. Aliás, o texto diz que, achando-se ali a mãe de Jesus, quando ele chegou, a mãe dele já estava lá. Presume-se que Maria conhecia a família. Raymond Brown é um grande exegeta católico, falecido há pouco tempo. Ele diz que provavelmente aqui era um casamento de algum parente, porque Maria transita na festa com uma liberdade assombrosa, ao ponto de dar notícia terrível. Ela descobriu que faltou vinho. Aí ela procura Jesus e diz assim: eles não têm mais vinho. Faltar vinho numa festa na época de Jesus era como faltar quentão numa festa de casamento do Nordeste, ou faltar churrasco num casamento lá nos Pampas. Era questão de honra. Faltou vinho. Mas por que Maria procurou Jesus? Eles não têm mais vinho. Jesus disse para ela assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aparentemente,
Jesus a trata com uma certa rispidez, mas não. A ideia no aramaico é que Jesus teria dito para ela o seguinte: mas minha querida, o que é que nós temos a ver com esse problema? Não é chegada ainda a minha hora. Mas a minha questão é por que Maria procurou Jesus? Se você lê os evangelhos da infância, você percebe que ela recebeu uma anunciação de que ficaria grávida de um menino, filho do Altíssimo, para quem nada seria impossível. O impossível aos homens será possível a ele. Você encontra no livro de Lucas também que tudo o que acontecia na vida de Jesus, assim, de excepcional, antes dos 30 anos, Maria guardava no coração. A profetisa Ana, quando disse lá no templo, ao pegá-lo e dizer: despede, Senhor, o teu servo em paz, porque agora os meus olhos têm visto a tua salvação. Então, ela sabia e tinha uma profunda convicção de que Jesus viera para pregar boas novas de salvação. Jesus tinha vindo para libertar o homem. Então ela leva o problema para o filho. E Jesus aparentemente diz: o que é que temos a ver com esse problema? Aí ela vai onde estão os servos. É interessante que o texto não chama escravo. O texto no grego não é doulos, seria escravo, é servo, porque o servo podia ou não obedecer, mas o escravo não, o escravo tinha a obrigação de obedecer. Então ela vai aos servos e diz assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela não disse: fazei tudo quanto ele fizer. Nós protestantes temos de admitir, nós subestimamos muito o espaço de Maria dentro da nossa fé. Como os católicos superestimam. Inclusive a Igreja Católica, ela criou dogmas, não tem nenhuma evidência bíblica. Então, da Imaculada Conceição, né? Dogma de que Maria era sem pecado, que ela foi vigiante durante e depois do parto. Não existe evidência bíblica, pelo contrário. Depois que Jesus nasceu, ela teve outros filhos. Não é este o filho do carpinteiro? Não mora entre nós os seus irmãos, etc. Então ela diz para os servos: fazei tudo quanto ele vos disser. Algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, pelo menos 3 coisas que me chamam a atenção. Primeira coisa é que, quando eu leio esse texto, eu descubro um Jesus que tem soluções possíveis diante de circunstâncias racionalmente impossíveis. Qual era o problema ali? Era a falta de vinho. Aí Jesus diz para os servos: enchei aqueles jarros ali, que os judeus usavam para purificação, nos tempos das festas, ou diariamente. O judeu era escrupulosamente higiênico. Se ele ia à rua e ele tocasse em alguma coisa que dentro da cosmovisão dele fosse impura, quando ele chegava em casa ele tinha de lavar as mãos, tomar banho, etc. Lavava até as cadeiras, fazia uma geral na casa toda. Então Jesus enchia aqueles jarros ali. Cada jarro pegava, dizem os peritos, uma média de 45 a 50 litros. Enchei de água aquele jarro. E os servos foram e obedeceram o Senhor. Quando eles encheram, Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. Levai ao chefe do cerimonial. O texto não diz o que foi que eles levaram. O texto diz que eles encheram, né, os jarros
com água. Jesus agora tirai e levai ao mestre-sala. Quando eles estão levando, o que é que eles estão levando? Água ou vinho? Qual era o problema aqui? Era água ou era vinho? Era vinho. Uma situação racionalmente insolúvel. Mas Jesus é assim, olha o verso 11, diz assim: com este milagre, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Com este sinal, é interessante que João não chama milagre de milagre, ele sempre chama de milagre de sinal, semeia, quer dizer, o milagre não era um fim, o milagre era um trampolim que apontava para uma determinada realidade. É como você vai numa estrada e tem um sinal. O sinal em si não tem nenhuma significação. É um símbolo. Simplesmente, ele está apontando para alguma coisa. Então, Jesus chegou e disse assim: eu sou o Senhor da festa. Eu sou o Senhor da festa. Quando os servos vão levando a água ou vinho, eles entregam para o chefe de cerimonial. E o chefe de cerimonial, observe bem aí no verso 9, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, quando foi que essa água foi transformada em vinho? Não sabendo de onde ele viera, se bem que eu sabia os serventes que haviam tirado a água, os serventes sabiam. Aqui já vem outra ideia. Por que os servos obedeceram? Mas a primeira grande mensagem que esse texto traz no meu coração é que o meu Jesus, ele tem soluções possíveis diante de circunstâncias racionalmente insolúveis. Toda circunstância que foge à nossa capacidade de interpretar, de entender, Jesus tem uma solução. Desde que esta solução não contraria a vontade de Deus. Jesus não faz absolutamente nada que contraria a vontade de Deus. Lá no Getsêmani, quando ele está prestes a ser preso, ele faz uma oração dizendo assim: Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por isso é que nos 8 encontros que você vai encontrar no Evangelho de João, eles se deparam com a multidão e ele cura só uma pessoa. Por que ele não curou centenas de pessoas? Não sei. Mas a coisa importante que eu quero deixar aqui para os irmãos é o seguinte: não deixemos que as circunstâncias racionalmente insolúveis nos engulam. Porque às vezes, quando nós estamos vivendo uma determinada circunstância e nós não a entendemos, a tendência da nossa mente é abrir mão do ser de Deus, da graça e da bondade de Deus. Nunca façamos isso. Porque às vezes Deus está trabalhando nas circunstâncias. A Bíblia diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Trabalhou na vida de José, quando ninguém estava entendendo. Lá no final da vida foi que José disse: vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Quando? Transformou o inferno que Jó viveu
E lá no final do livro é que Jó diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Como? Quando foi que ele viu Deus no meio daquele sofrimento terrível? Não sei. E a Bíblia diz que quando Jó começou a orar pelos seus amigos que deram interpretações vulgares, fúteis, Deus mudou a vida de Jó. Então nós cremos num Deus assim, que opera em circunstâncias racionalmente insolúveis. Viver pela fé é isto, é certeza de coisas que nós esperamos, é convicção de fatos que nós não vemos. A segunda coisa que eu quero deixar com os irmãos é o seguinte: só crê quem obedece e confia na palavra de Jesus, e aí experimenta milagres e bênçãos na vida. Vou repetir: só experimenta bênçãos de Deus na vida quem crê, quem admite que Deus pode fazer, quem obedece a palavra de Deus, por mais paradoxal que seja, e quem confia na palavra de Deus. Você pode crer e não confiar. Pode admitir que a palavra de Deus é a verdade, mas você não confia e não depende dela. Você crê nela porque você não pode negar a realidade dela. Como o diabo também crê, mas ele não confia na palavra de Deus. E como o diabo conhece a palavra de Deus? Toda a tentação de Jesus, ele entrava com a palavra de Deus. Então, observe bem. Só quem crê, obedece e confia, experimenta milagres, desde que estejam compatíveis com a vontade de Deus. Está aqui os servos, eles creem na palavra de Jesus. Racionalmente é absurda. Eles creem, eles confiam na palavra de Jesus. Porque com certeza, é uma questão de imaginação hermenêutica, esses servos sabiam quem era Jesus. Então lá vai, eles levando, o que é que eles estavam levando? Água ou vinho? O Evangelho de João é tão sutil, observem bem, diz assim: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. De quê? De água. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Tirai o quê? É quando eles creram, quando eles confiaram e obedeceram a palavra de Jesus, é que eles experimentaram e testemunharam um milagre. E aqui creram robustecido do elemento da confiança, porque no verso 23, observem bem, verso 23 aí do capítulo 2 diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque o conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus sabe quando você crê apenas racionalmente, mas não obedece. Jesus sabe quando você crê e obedece, mas não confia. Estão percebendo, queridos? Então os irmãos passaram aqui, eu creio que um semestre ouvindo sermões maravilhosos. Eu inclusive ouvi um aqui sobre
a igreja. Que coisa maravilhosa aquilo. Mas no frigir dos ovos, e os outros eu entrava no site da quarta e eu via lá em casa, porque quando eu vinha pregar, eu via o que é que os irmãos estão pregando. Sermão sobre missões, né? A igreja de missões foi pregado pelo reverendo Edilton. Mas quando a gente pega aquilo tudo e pergunta o que é a igreja, é relacionamentos com Jesus. Se eu estou bem com Jesus, eu estarei bem com o meu irmão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você não está bem com Deus, você não está bem com você mesmo e nem você vai estar bem com o próximo. E se você for analisar os problemas que acontecem na igreja, são problemas relacionais. A priori são problemas relacionais. E uma terceira ideia que esse texto me chama a atenção, meus irmãos, é o seguinte: é que quando Maria intercede, vamos dizer assim, Jesus diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Essa palavra hora no Evangelho era sempre alusão a algo extraordinário que Jesus ia viver. E de uma maneira muito especial a sua morte e a sua ressurreição. Isso ainda não é chegada a minha hora. E a festa continuou. 7 dias de festa, já imaginou? E era dada pelos pais do noivo. Naquela época era isso. Festa de casamento, quem patrocinava eram os pais do noivo. Quando o noivo ia buscar a noiva na casa dos pais. Os pais do noivo não apenas davam a festa, como pagavam o dote. Imaginemos que esse rapaz aqui, queridão, filho do Charles, decida casar com essa menina aí. Vamos imaginar que eles vivessem na época de Jesus. Charles teria de ir à casa do pai da menina e perguntar quanto é o dote. $10.000. O dote ele tinha uma função social muito interessante. É porque imaginemos que o Nilo morresse. A viúva ia ficar desamparada. Ou imaginemos que pintasse um divórcio. A mulher não podia pedir divórcio, só o homem. E a mulher ia viver de quê? Então ela tinha o dote para seu pezinho de meia, a pessoa vai beber. Olha bem como isso é muito interessante. Leia o capítulo 15 de Deuteronômio quando chegaram em casa. Timothy Keller escreveu um livro chamado Justiça Generosa, e ele analisa esse problema no Velho Testamento de uma maneira muito assim encantadora. Então a terceira coisa que me chama a atenção aqui é que há tempo e modo a todo propósito de Deus. Deus não chega atrasado. Deus não chega antes do momento oportuno. Por isso é que Jesus nos diz: não andeis ansiosos. O que é ansiedade? Ansiedade não é não me preocupar pelo dia de amanhã. Eu tenho que me preocupar, isso é uma questão racionalmente aceitável. A ansiedade é eu não reconhecer as minhas limitações, os meus limites. Jesus: não andeis ansiosos. Observai os pássaros, não trabalham nem fio, mas eu vos digo que nenhum deles cai do céu sem que Deus permita. Observai os lírios do campo. É interessante que Jesus chama a atenção dos discípulos. Observai, Jesus era uma pessoa extremamente detalhista. Se aqui tem candidatos ao pastorado, não esqueçam que o bom pregador, não é o meu caso, tem de ser uma pessoa que saiba ler nas entrelinhas do texto. Para isso você precisa orar para que o Espírito Santo traga aquelas coisas que muitas vezes o texto esconde e o diabo manipula a sua mente para que você não veja aquilo que Deus quer que
A pessoa que está aqui nesta noite precisa ouvir. Então, há tempo e modo para todo o propósito de Deus. O apóstolo Paulo lia a Escritura. Os peritos em teologia paulina dizem que ele praticamente sabia o Velho Testamento todo de cor. Então, todas as cartas de Paulo, toda a formulação teológica de Paulo está baseada no Velho Testamento. Então, quando ele diz assim, eu aprendi a contentar-me a toda e qualquer situação, ele diz, eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Qual foi a base para ele formular essa palavra credal? Foi o Velho Testamento. Quando ele diz, eu já aprendi a conviver com a escassez, com a abundância, com a tribulação, com a paz. Já aprendi. Então, é um aprendizado, queridos, sabe? E como é que você aprende? Crendo, obedecendo e confiando na palavra de Jesus. E qualquer que seja a circunstância que você está vivendo, não tenha dúvida de que Deus vai agir. Às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não, às vezes ele diz espere. E se você for uma pessoa que anda com Jesus e tiver boa relação com Jesus e confiar na sua palavra, Jesus pode lhe pedir até a vida. Você vai dizer, para mim, viver é Cristo, e o morrer é lucro. Qual é o mais fácil? Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O mais fácil é morrer. Difícil é viver para Cristo dentro dessa sociedade má, perversa, relativista, que nós estamos vivendo hoje e que não é muito diferente da sociedade que Jesus viveu. Uma sociedade imoral, corrupta, uma sociedade que profanava o templo, usava o templo para vender indulgências, usava o templo para mercadejar a palavra de Deus. Por isso é que Jesus diz, vocês transformam a minha casa, casa de oração, num covil dos salteadores. O que é de prática que eu quero deixar para vocês nessa noite? Primeira coisa, não deixemos que as circunstâncias abafem a nossa fé. As circunstâncias podem bloquear a nossa fé. Porque o nosso problema não é a fé e a razão. Aliás, a nossa fé é baseada na razão. A nossa fé, ela não é fé na fé, é fé na palavra de Deus. O que bagunça a nossa fé são as emoções. Você olha para as circunstâncias, pronto. Aí você só sobra. Você entra em crise. Você se revolta contra Deus. Você acha que a vida não tem sentido. Você não crê que mesmo que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus uma casa não feita por mãos eternas nos céus. Você não vai crer nisso. Então, considere cuidadosamente as circunstâncias, porque elas podem bloquear nossa fé. Uma outra sugestãozinha prática. Independentemente das circunstâncias, obedeça a palavra de Deus. Vou repetir. Independentemente das circunstâncias, obedeça a palavra de Deus. Às vezes, obedecer a palavra de Deus vai de encontro a circunstâncias. Eu
falava para um grupo de empresários lá em Goiânia, e quando eu estava falando, um culto 6 horas da manhã, um deles me pediu para dar um testemunho. Eu até estranhei que presbiteriano não é muito de testemunho, né? E ele queria contar o seguinte, que tinha uma filha que fazia medicina e a outra se candidatou para fazer vestibular lá em Alfenas, Minas Gerais. E a universidade não avisou, não comunicou à família a data do vestibular. Passou a data. Perdeu o dinheiro da inscrição e tal, né? E ele foi lá, falar com o diretor. Disse, olha, aqui fiz a inscrição, a universidade não nos comunicou. Não. O diretor disse assim para ele, não se preocupe, traga a sua filha aqui, nós vamos submetê-la aqui a um teste e ela será incluída na turma. Ele voltou para casa encantado. Chegou em casa, compartilhou com a filha. A filha olhou para ele e disse, papai, o senhor não entendeu, não? Não, minha filha, você é só fazer um teste e pronto, e você vai passar sim, vai passar. Porque a universidade está sendo injusta e imoral. E a universidade sabe que o senhor é empresário, que o senhor tem dinheiro. E pode pagar 4 ou 5 mil reais por mês para eu estudar lá. Eu não vou. Cuidado, para que as circunstâncias não nos levem a violentar princípios que Deus criou para o meu bem. Porque quando você transgride um princípio que Deus criou para o seu bem, aí você está pecando. É. Por exemplo, se eu digo que amo a Deus, mas eu não guardo os seus mandamentos, eu sou mentiroso. E a verdade de Deus não está em mim. Se eu digo que amo a Deus, a quem não vejo, mas odeio o meu irmão, a quem eu vejo, eu sou mentiroso. E engano-me a mim mesmo. Não você percebendo como o evangelho, ele é aparentemente fácil. Não. Só vive o evangelho quem morre para si mesmo. E finalmente, meus diletos irmãos, Deus trabalha sempre para o nosso bem. Nem que para tal Ele use o mal. Vou repetir. Deus trabalha sempre para o nosso bem. Nem que para tal se sirva do mal. Eu não estou dizendo que Deus trabalha em todas as coisas para o bem de todos. Não. Eu estou dizendo que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que creem na sua palavra, obedecem a sua palavra e confiam na sua palavra. Vamos orar? Quero orar por você. Você vem nesta noite aqui, quem sabe está vivendo um momento aí e precisa de uma bênção de Deus, uma visitação de Jesus, de um milagre de Jesus, quem sabe? Você não é a água que Jesus quer transformar em vinho nessa noite. Pai querido, muito obrigado por esse momento de meditação, pela Tua palavra tão singela, mas ao mesmo tão profunda, porque ela é verbalizada por Ti, que não és uma ideia, não és um princípio filosófico, Tu és alguém, e Tu te revelas a nós, Tu te revelas através dos céus, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tu te revelas através da nossa consciência. E Tu te revelas através do nosso ser humano.
que é o único ser que tu criaste que tem vergonha, que é capaz de discernir o bem do mal. Meu bom Deus, visita aquelas pessoas que estão sofrendo nessa noite. Aqueles que estão aqui que precisam de um milagre na vida, de uma graça. Abre a mente ao Senhor. E que essa tua palavra, o teu Espírito se sirva dela e a aplique no nosso coração. Obrigado por esse encontro que tivemos nesse momento com a tua palavra. E dá-nos a tua bênção hoje. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.